Opa, já estamos ao vivo aqui. Mais um 12 para as 18, começando. Esperando o pessoal aí chegar para a gente dar início a mais uma entrevista com um pré-candidato à vereança. A Sofia já chegou, a entrevistada do dia. Mais 2 minutinhos aí a gente começa aqui nosso bate-papo. Esperando dar o nosso horário mágico aí, 12 para as 18. F. Sanches, boa tarde. Pedrão aí na área também. Grande Pedro. Ana Rodrigues, boa tarde. Sempre lembrando, né, que o 12 para as 18 é um oferecimento da coordenadoria da Zona Oeste do PDT da capital. Esses jovens trabalhistas um tanto malucos que inventam essas coisas. Sorte que nossas lideranças compram as nossas ideias malucas. Então mais um minutinho aí pra gente começar. Boa tarde, Silvia. Isso aí, o pessoal chegando. Nosso bate-papo hoje vai ser muito bacana. Perguntas aí. Talvez hoje a gente tenha a pergunta mais polêmica que a gente já teve aqui no 12 para as 18. Já tô adiantando, hein? Já tô queimando a largada aqui. Não se assusta, Sofia, vai dar tudo certo. Daqui a pouco vocês vão entender do que eu tô falando. Um minutinho aí, pouco menos, pra gente começar. Deixa eu ver, a Sofia já tá por aqui. Bom, 12 para as 18, convidando aqui a Sofia pra gente começar a nossa conversa. No aguardo aqui. Tá conectando. Boa tarde, Lilian. Vinícius, me ouve? Tô te ouvindo, Sofia, só não estou te vendo. Eita. Só tá chegando o áudio aqui pra mim. Eu tô aparecendo por aqui. Será que é aqui? Acredito que sim. É, aqui não tá aparecendo. Pareceu que a Sofia não está conseguindo participar. Vou tentar de novo. Vamos ver se agora vai. Ah, agora foi. Ai, que bom. Agora deu certo. Tudo bem, Sofia? Como você tá? Tudo ótimo, tudo caminhando. Ah, maravilha. Que bom que você aceitou nosso convite pra gente bater esse papo Opa, aqui hoje. de primeira, como recusar? Impossível. Ah, maravilha. Ainda bem que a gente tem esse prestígio por aí. Sofia, então, como é de praxe aqui no 12 para as 18, né? A gente começa sempre com o card do dia, aquele card que você já viu, né? Mas vou mostrar para as pessoas que estão aqui para acompanhar a sua entrevista. Então, esse aqui é o card do dia, que a gente jogou aí nas redes. O card de divulgação, que tem a ver aqui com o nosso bate-papo. Então, Sofia, para a gente começar, partindo aqui desse card, né? Quando eu fiquei sabendo que eu ia te entrevistar, na hora, assim, eu lembrei das minhas aulas de Era Vargas, quando eu falo justamente dessa figura aí
do nosso card, que é a Berta Lutz, que foi uma cientista, uma ativista pelo direito das mulheres muito importante na nossa história, né? E tá aí, Sofia? Você Tô travou aqui aqui, para mim. tô ouvindo. Tá Ah, picotando um pouco com a imagem, mas eu tô conseguindo te ouvir. tá bom. Então vou continuar aqui. Então a Berta Lutz, ela foi essa cientista, essa ativista política muito importante para a nossa ciência e para a nossa política, né? Ela foi pioneira na luta pelo sufrágio feminino no Brasil, que por sinal foi conquistado em 32, né, durante o período do Vargas. E, enfim, não teve como não fazer essa associação com a sua figura, né? Que eu acho que tem um perfil assim muito próximo ao seu. E a Berta Lutz, ela, enfim, participou de várias conferências da ONU representando o Brasil. Essa foto, inclusive, é ela sozinha no meio de um monte de homem, né, lá na ONU, colocando ali as suas ideias, levando a, a questão aí, as questões diplomáticas brasileiras para lá. E ela tinha uma frase, né, que ficou muito famosa, que é a seguinte: a Berta Lutz falou em algum momento que recusar à mulher a igualdade de direitos em virtude do sexo é denegar justiça à metade da população. Sofia, eu te pergunto, as condições da mulher cientista no Brasil, elas mudaram muito ou pouco de 1930 para cá? Como que você enxerga isso? Ah, mudou bastante, mudou muito, principalmente quando a gente analisa os números, né? Os números, nesse caso, tendem a não mentir. A gente tem uma presença maciça de mulheres no ensino superior, tá? Inclusive na pós-graduação, né, que engloba o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado. Só que temos um fato curioso. Apesar de muitas vezes sermos maioria no ensino superior, os cargos de chefia, eles não são delegados a nós, né? Então é muito comum, por exemplo, o meu curso é um exemplo, eu sou formada em gestão ambiental, a maior parte da minha turma é composta por mulheres, né? Só que você vai ver quem são os chefes de laboratório dos cursos, o chefe de laboratório de pesquisa, a maioria das vezes vai ser um homem, tá? E isso é interessante, Vinícius, que é o que se chama de efeito Matilda, na verdade. Não sei se você já ouviu falar, mas, Não, por não. exemplo, o efeito Matilda é assim, que aconteceu com a Rosalind Franklin, por exemplo, que, entre aspas, né, assim, descobriu o DNA, né? Mas não foi creditado a ela, foi creditado a dois homens, né, Watson e Crick. Então, acontece isso no ambiente científico, de você ter muitas vezes as mulheres tomando a frente de determinadas pesquisas, mas os homens tutelando essa experiência, porque a chance de você receber verba para o seu laboratório é muito maior, por exemplo, se você for um homem. Então, assim, a situação mudou, tanto que a gente vê mulheres, não é difícil você encontrar mulheres no meio acadêmico, porém, em cargos de chefia ainda é uma questão a ser discutida, né? Inclusive em cursos de exatas, né? Cursos de exatas, a inserção da mulher, ela ainda precisa ser bastante trabalhada. Sim. Eu imagino, né, que os cursos de exatas costumam ter essa resistência maior, né? E eu estava lendo esses dias que a questão aí das bolsas e do financiamento do CNPq, que parece que só em torno ali de 35% das bolsas são voltadas para pesquisadoras mulheres, né? O que parece também um contrassenso, né? Se as mulheres agora são a maioria dentro da universidade, né? A gente ainda tem essa discrepância no fomento, né? É uma questão também, né? Exatamente. E a permanência da mulher na pós-graduação, porque existe, você como historiador entende muito bem disso, né?
existem pressões sociais que recaem sobre as mulheres, principalmente no que tange o cuidado do lar e a maternidade. Então, muitas vezes, a gente tem pesquisadoras que têm que interromper o seu mestrado, o seu doutorado, para tomar conta de seus filhos, né? Então, elas interrompem e, como elas ficam um bom tempo longe da pesquisa, elas não conseguem retomar do ponto que elas pararam, tendo que recomeçar. Então, é uma situação muito, muito complexa, né? E isso reflete nesses números que você está me trazendo, né? De financiamento, enfim, é dessa forma que está posto, né? Então, quando a gente fala de financiamento para cientistas, mulheres, para pesquisas comandadas por mulheres, acredito que a gente tenha que ter esse olhar bastante criterioso, né? Com bastante com empatia, na verdade, do que tange ser uma mulher cientista também, né? Sim. E aproveitando até o gancho, né, dessa tua resposta, eu já parto para a segunda questão, que é a seguinte, Sofia. Responde para mim. Isso pode ser da tua experiência pessoal, pode ser da experiência que você vê aí ao seu redor, né? Para você, agora em 2020, nesse 2020 tão complicado, tão quase apocalíptico, né? O que você acha que tem sido mais difícil? É mais difícil ser uma professora de ciências na rede estadual de São Paulo ou ser uma cientista no Brasil do Jair Bolsonaro? O que é mais difícil? Nossa, é difícil escolher. É difícil. Mas As duas. Eu acredito ainda que seja mais difícil ser um cientista num país de Jair Bolsonaro. Porque com as crianças, assim, com os meninos, os adolescentes, né? A gente ainda tem um bom convívio, a gente consegue, não digo moldá-los, mas ensiná-los na importância da ciência, né? Mesmo que eles já tenham, assim, formado as suas perspectivas ideológicas, partidárias, principalmente o pessoal do ensino médio, né? Que já está mais politizado, e gera muitos bons debates, né? Por mais que eles não concordem com algumas coisas. Então, aquele momento que a gente está com a molecada, a gente ainda consegue incutir um pouco mais de senso crítico neles, né? Mas é difícil, olha, Vinícius, eu tenho colegas de professores de biologia na rede estadual, não vou citar nomes, mas assim, é o cara que ele faz apologia ao movimento antivacina, por exemplo. Nossa. Ou então você tem um professor de física que é terraplanista. Meu Deus. Assim, o que eu digo, não adianta, por exemplo, a gente reivindicar um laboratório de ciências, um laboratório de química ou de física dentro da escola. Suponhamos que tenhamos o melhor dos mundos de estrutura dentro de uma escola pública. E o cara não ter capacidade científica, né, capacitação científica para estar ali. Né? Então, tá bom, eu tenho um laboratório de física impecável, mas o professor de física é terraplanista. Então, é complicado. E por que é difícil ser cientista num país de Jair Bolsonaro, comandado por Jair Bolsonaro? Bom, é o que a gente vê, a ciência sendo desacreditada todo dia, desacreditada todo dia. Há um movimento de negacionismo científico sendo promovido pelo alto escalão do governo, e isso de uma baixeza, de uma desonestidade intelectual tão grande, tão absurda, que é um crime o que se faz. Né? Porque se você tem o seu presidente, o seu vice-presidente, o seu ministro, que são pessoas que a gente tem como modelo, negando a ciência, a população tende a acreditar que eles têm razão, né? Então, aí você começa aquele movimento de que, poxa, na universidade pública, né, que nós estudamos, não se faz ciência, na verdade é só gasto de dinheiro público, não se entende o trabalho que é feito ali dentro. Então você tem cortes
massivos no CNPq, se você tem cortes que recaem aqui no Estado, na FAPESP. Então, assim, é um desmonte da ciência, né? O cenário científico brasileiro hoje, ele tá, assim, é caótico por conta disso, porque o governo federal, o projeto dele é de fato desmontar toda a ciência, assim como desmontar o meio ambiente, enfim. Então, eu entrevistei o professor Ricardo Galvão um tempo atrás, um mês atrás, que foi o ex-diretor do INPE exonerado pelo Bolsonaro, e a gente conversou justamente sobre isso, né? Assim, o ataque que foi feito ao professor Galvão não foi um ataque à pessoa dele, foi um ataque a toda a ciência brasileira. Quando você ataca os dados do INPE, que é uma instituição respeitada internacionalmente, ou que você ataca um dos 10 maiores cientistas do mundo, né, e a gente tem a honra de termos cientistas brasileiros nesse rol, você não está atacando esse cientista, você está atacando a ciência que é feita no país. Né? Então, esse é o cenário. Né? É do obscurantismo, é do negacionismo e é do desmonte dos nossos órgãos financiadores de pesquisa. E partindo dessa tua resposta, que foi tão completa, eu não posso deixar de perguntar, assim, porque é uma coisa que é difícil entrar na cabeça, né? Como que um professor de biologia pode ser... O cachorrinho quer responder, eu acho. Desculpa, eu tenho duas cachorras totalmente desequilibradas aqui. Imagina, é que fala Bolsonaro, todo mundo fica muito puto. Pois ela se revolta. Tá tudo certo. Mas, Sofia, fala pra mim, como que pode um professor de biologia antivacina, um professor de física terraplanista, de onde vem isso? Isso é uma falha na formação dessas pessoas? É uma falha de caráter? Como que você vê isso, essa doideira? Eu acho que as duas coisas. Primeiramente, desonestidade intelectual, que para mim, assim, é imperdoável, tá? E a segunda, tange a formação também desses professores, né? O que a gente precisa, e é uma das coisas que eu tenho defendido como proposta de campanha, é justamente a capacitação científica dos professores. Né? A gente precisa ter uma maior robustez na qualidade de formação dos nossos docentes. Né? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu dou aula no estado, né, não no município. Mas, assim, a gente tem uma falta crônica de professores, tá? Por N motivos, essa falta crônica. E o Estado, ele abre precedente para que pessoas não formadas em licenciatura, por exemplo, possam dar aulas. Tá? Que é o meu caso. Minha formação não é de professora, é de gestora ambiental. E mesmo assim eu posso dar aula nas áreas de ciências, né? Que é biologia, física e biologia, física e ciências. Então, você tem aí um despreparo, né? De uma pessoa que não teve um preparo para estar ali, para dar aula. Então, o que me choca também não é nem isso. Mas, assim, é como que uma universidade permite que um professor que tem um pensamento anticientífico lecione ciência, né? Então, a gente pode falar tanto da qualidade de ensino das nossas universidades, né? Da qualidade de ensino das faculdades particulares, né? Que hoje a gente tem uma facilidade imensa e é muito bom que as pessoas tenham esse acesso à educação superior. Mas não é só o acesso à educação superior, mas é entender se aquele profissional, de fato, vai se tornar um profissional de qualidade. Né? Então, o que é preocupante é isso, né? Como uma pessoa dessa consegue se formar. Né? E a gente também tem esse movimento... assim, não é exclusivo do Brasil, né? Isso é algo mundial. Sim, é mundial. Que é mundial. Do negacionismo científico,
que vem também dessa era de pós-verdade, da gente estar lidando com as redes sociais e estar consumindo informação de maneira desenfreada, sem entender de onde que está vindo, se aquilo é verdade ou não, né? Então, é porque é muito novo, né? O acesso à informação que a gente tem de internet é de 20 anos para cá. Então, a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está criando leis regulatórias de como tá nesse ambiente, né? Então, assim, acho que essa é a resposta que eu posso te dar. É tanto o consumo de informação que a gente tem hoje, de baixa qualidade, né? Fake news, essas coisas, e a qualidade do que se forma no ensino superior. É uma junção desses fatores que geram esse desafio imenso que a gente tem atualmente para os próximos anos, né? Como lidar com tudo isso. Sofia, a gente aqui no 12 para as 18, a gente fala muito sério e depois a gente tenta dar uma acalmada, tenta dar uma risada e tudo mais, porque a gente precisa rir um pouquinho, né? Porque 2020 tá difícil. Nossa, gente. Então, dá Sofia, medo do que tá por vir. Pois é, não. Melhor nem pensar muito. Mas, Sofia, fala pra mim, qual que é o seu bairro preferido de São Paulo e por que é o Bom Retiro? Cara, meu bairro preferido de São Paulo é o Bom Retiro, porque é o meu bairro, assim, gente, eu sou apaixonada pelo Bom Retiro, porque aqui eu digo sem sombra de dúvida que é o bairro mais cosmopolita da cidade, é o bairro que você encontra gente do mundo inteiro. Ah, não, mas a Paulista, porque não sei o quê, porque a vida... Não é, tá bom? Vida Madalena, assim, é o Bom Retiro, tá bom? Aqui, Vinícius, a gente recebeu imigrações na história do Bom Retiro nos últimos 150 anos, a história de imigração. Né? A gente começa com a imigração italiana, do meu bisavô também foi assim, né? Italianos, turcos, gregos, judeus, o bairro, por um momento, foi predominantemente um bairro de judeus aqui no Bom Retiro, agora é Higienópolis, bolivianos, paraguaios, coreanos, agora é coreano. Então, assim, é muito bonito ver essa transição do bairro do Bom Retiro, né? E a gente andando o Bom Retiro, ele mescla todas essas culturas, então você tem sinagoga, mas você tem igreja também, você tem a igreja grega, então é todo mundo junto e bagunçado aqui, todo mundo se respeitando. E a culinária do Bom Retiro, gente, é sensacional. Sensacional. Da comida grega, a comida árabe, a comida turca que tem aqui. Para mim é o melhor bairro de todos, é um polo cultural, né, aqui o Bom Retiro. A gente tem a oficina cultural Oswald de Andrade, temos a Pinacoteca, a Sala São Paulo. Então, o Bom Retiro tem essa efervescência cultural, ela tem essa efervescência da dinâmica das diversas culturas, né? Quem assistiu aquele filme que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, o ano que meus pais saíram de férias, né, que mostra um pouco do período do Holocausto, a gente tem o Teatro Taíbe, que resiste até hoje, né? Que foi muito importante para, entre aspas, a colonização judaica que teve aqui no bairro. Então, como não amar o Bom Retiro quando a gente vê essa efervescência cultural que acontece aqui? Então, sem dúvidas, é o meu bairro. E na verdade, é a faceta mais bonita de São Paulo, que é essa São Paulo cosmopolita, né? Que acolhe todo mundo, e, enfim, que tem todo mundo ali convivendo e construindo coisas juntos, né? Que eu acho que deve ser a São Paulo que a gente almeja e busca, né? Exato. A Lilian me corrigiu agora, ela está falando que foi do período da ditadura, isso mesmo. Da ditadura, isso. Isso. E assim, São Paulo é isso, né? São Paulo é construída por imigrantes, né? Por migrantes e por imigrantes. O Brasil em si, ele traz isso na sua identidade, né? Gente do mundo inteiro. Então, ser brasileiro é ser genuinamente uma mistura de gente do mundo todo, né? E nós, paulistanos, temos isso, né?
Darcy Ribeiro tá batendo palma para você nesse momento. Ah, ele tá aqui do lado com o povo brasileiro, aqui embaixo. Esse tem que estar do lado sempre, né? Opa, livro de cabeceira. Sofia, aqui no 12 para as 18 a gente tem alguns quadros também, e um deles é o Deu na Mídia. Eu vou ler para você uma manchete que saiu hoje, e aí você comenta para mim. Então a manchete é a seguinte: Pantanal tem maior número mensal de focos de incêndios na história. Com 6.048 registros, o número de incêndios no bioma ultrapassou o recorde mensal anterior, que era de 5.993 de agosto de 2005. Dados são do INPE. Saiu no G1 essa notícia. Comenta pra gente, Sofia. Nossa, é desesperador. Quando eu começo a falar do Pantanal, eu até me emociono. Eu não consigo ver as reportagens que passam na televisão, porque, assim, é um dos biomas mais ricos que a gente tem. Bioma, para quem está assistindo a gente, é um tipo de vegetação e de espécies que ocorrem só em um lugar. No Brasil, nós temos os Pampas, né, o Pantanal, a Mata Atlântica, o bioma amazônico e a Caatinga e o Cerrado, né? Então, e o Pantanal é muito único, né? E o que está acontecendo é assim, é a proposta de governo de Jair Bolsonaro, tá? Quando você tem uma das primeiras medidas do presidente é desmontar o IBAMA e o ICMBio, então são os nossos órgãos fiscalizadores e reguladores, né, que têm o poder que a gente chama poder de polícia, que pode estar ali de fato fazendo essa fiscalização, e foi desmontado. Né? Foi desmontado, e se eles continuarem no governo, é daí para pior. Então, a gente tem que lembrar quem que o Bolsonaro representa, que é justamente a bancada da bala e a bancada ruralista. Né? Quando a gente fala de bancada ruralista, a gente está falando de grandes empresários do agronegócio. Né? E para eles, né, eles querem terra, né, para aumentar a produção, para exportar. Né? Enfim, e o que acontece hoje é justamente isso. Coloca-se fogo, né, tanto no Cerrado, que é um dos biomas mais ameaçados do mundo, muito mais que o amazônico, inclusive, e coloca-se fogo para você limpar a área de vegetação e logo em seguida você entrar com pasto. Né? Então você ali, você perde, quando a gente perde parte de floresta, a gente não está perdendo só a árvore ou os animais, a gente está perdendo, por exemplo, vacinas, medicamentos, coisas únicas, né, que só acontecem aqui. Né? Por que o Pantanal é tão rico? Porque os animais e a vegetação que ocorrem no Pantanal só ocorrem no Pantanal. E os animais e a vegetação que ocorrem no Cerrado, na Amazônia, só ocorrem nesses biomas, né? E assim também com a Mata Atlântica, né? Então, você está vendo grandes espécies de animais já ameaçados de extinção, correndo o risco de fato de entrar em extinção até o final desse ano, se as queimadas continuarem. A troco de quê? De cabeça de gado, que nem fica aqui, que vai para fora, ou para você plantar, para exportar, e a gente tem uma situação que é R$25 um saco de arroz. Ou seja, quando a gente fala de agronegócio, o que tem que estar na mente das pessoas, que as pessoas se orgulham muito, que o Brasil é um país agroexportador, mas isso, na verdade, é desesperador, o país ter sido desindustrializado para ficar só como um celeiro do mundo, né, e não trabalhar com manufatura, né, que é isso que o Ciro traz muito para a gente. É desesperador porque a gente não está exportando só carne, a gente está exportando principalmente água. A gente está exportando minerais do nosso solo, a gente está exportando solo fértil. Né? E a gente vai chegar num patamar que esse solo não vai servir para mais nada. Né? Então, e isso é preço que não é incutido, né, quando a gente fala de agronegócio. Né? Então, assim,
é desesperador por conta disso, né? Porque é uma perda irreversível. A gente vai chegar num ponto que não vai ter mais o bioma, e são as nossas riquezas indo justamente para fora, né? E o povo, algo que me revolta, por exemplo, tá bom, a gente perde a nossa floresta, perde nossos biomas a troco de gerar alimento. Tá bom, é uma desculpa, tá bom, até que plausível, né? Gerar alimentação para o nosso povo, mas o povo continua passando fome, né? A gente alimenta a gente de fora e não nós mesmos. Então, assim, não me surpreende em nada o Pantanal tá pegando fogo, ou a Amazônia, ou o Cerrado. É triste, mas não me surpreende, porque é para isso que o Bolsonaro foi eleito. Né? A partir do momento que ele começa a desmontar, trocar os diretores do IBAMA e do CMBio, justamente essa é a proposta de governo dele. Né? E isso recai também, a gente não pode deixar de dizer, sobre as comunidades indígenas, tá? Que vivem nos arredores dessas áreas, e assim, que estão sendo, de fato, perseguidas e dizimadas no atual governo. O meu medo é que a gente deixe de ter floresta e a população nativa, os indígenas, no território brasileiro até o final do mandato do Bolsonaro. Que não é difícil de acontecer. Sim. Ou seja, eles estão passando a boiada, né? Estão passando a boiada, exatamente. Exatamente. Então, assim, gente, realmente o Brasil não é para amadores, né? Porque como que você tem um ministro do meio ambiente que falava, vamos aproveitar, né, que o pessoal está desatento, está prestando atenção na pandemia para passar boiada, então é crime, né? É uma situação criminosa o que está acontecendo. E assim, o Brasil tá no desgoverno total, né? Tá Deus dará. Né? Ninguém tá comandando o barco, né? Ele tá aí navegando até afundar e já começou. Exatamente. Desesperador. Sofia, aproveitando que a gente entrou nessa conversa sobre meio ambiente, eu sei que você tem uma especialidade aí quanto à energia nuclear, né? E eu queria muito tocar nesse assunto, assim, porque eu me lembro que quando eu estava na escola, isso era um assunto que gerava polêmica, porque tinha professores que falavam que, não, olha, uma energia limpa tem que ser utilizada. Outros falavam, não, meu Deus, não pode, isso é muito perigoso, não tem que usar. Aí sempre vi um exemplo lá de Chernobyl, de Fukushima. Enfim, nesse tiroteio, quem tem razão, Sofia? Fala pra mim. Tem razão a ciência. Tem a razão a ponderação e a criticidade. O que acontece... assim, a gente tem que... No meio científico, a gente aprende a ser muito ponderado e a olhar os dois lados, tá? A gente aprende a ter visão crítica. Então, assim, não existe uma matriz energética que seja vilã ou que seja mocinha, tá? Todas elas têm prós e contras. Então, vamos analisar a energia nuclear. A energia nuclear, ela é uma energia limpa, tá? Ela não é renovável. Então, muita gente confunde renovável com limpo, tá? Ela é uma energia limpa, não é renovável porque ela depende de mineração de um mineral chamado urânio, tá? Então, ela é uma energia limpa. A energia nuclear, qual que é o diferencial dela? É que com muito pouco combustível, uma quantidade ínfima de combustível, você produz uma quantidade absurdamente, de fato, gigantesca de energia, tá? Então, e o que ela emite, assim, de poluente? Vapor de água, tá? O que a fumaça que a gente vê nas chaminés de uma usina nuclear nada mais é do que vapor de água, tá? Não é nenhum gás tóxico nem nada. Tá? Então, existe de fato um medo, um receio da sociedade em relação à energia nuclear, mas esse medo vem do desconhecimento, tá? Porque a gente de fato assistiu o maior acidente nuclear, a maior tragédia nuclear do mundo, que foi Chernobyl, em 86, 85, 86, não lembro agora. E assim, foi o maior desastre mesmo. Depois tivemos os incidentes de Fukushima e Three Mile Island.
enfim. Então, o maior medo vem também de que quando a gente se trata, quando acontece um desastre nuclear, você está lidando com o inimigo invisível, que é a radiação. Você não vê, né? Você não consegue tocar, você só consegue sentir, né? Uhum. Então, assim, ela é uma energia totalmente segura, ela é uma energia limpa e ela é a única saída que nós temos hoje para combater o aquecimento global. Tá? Porque a gente pode pensar, por exemplo, em outras matrizes energéticas, ou solar e eólica, mas elas não produzem absolutamente nada de energia. A quantidade é muito, muito, muito baixa comparada a uma usina nuclear, por exemplo. Quem já viajou ali para a região de Angra dos Reis, que já teve a oportunidade de passar em frente à usina nuclear de Angra, vai ver que o território da usina é muito pequeno. Né? E ela produz uma quantidade de energia para a cidade do Rio de Janeiro imensa. Tá? E para você construir um parque eólico ou um parque ou uma usina de solar, de energia solar, você demandaria uma área, um território muito, 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 muito vasto se você quisesse produzir a mesma quantidade de energia. Tá? Então, por que eu digo que nesse caso quem tem razão é a ciência, a ponderação e a criticidade? Porque é justamente do conhecimento que vem o medo, né? A gente tem medo daquilo que a gente desconhece. Inclusive, quando eu entrei na faculdade de gestão ambiental, eu fiz a iniciação científica toda, assim, iniciação, extensão toda na área de energia nuclear, né? Mas eu já cheguei toda arredia, porque não sei o quê, porque energia nuclear é isso e aquilo, vamos acabar com a energia nuclear. Eu cheguei a trabalhar no Greenpeace, fui funcionária do Greenpeace, né? E assim, eu vim com um olhar muito apaixonado do meio ambiente para isso, né? E quando eu me permiti, de fato, estudar a respeito, eu falei, opa, né? É aí que chega o amadurecimento do olhar científico, do olhar crítico, né? Então, a energia nuclear, ela não é vilã de maneira nenhuma, ela é a única saída que a gente tem para o aquecimento global, porque as outras fontes de energia, elas não conseguem suprir a demanda, tá? Por exemplo, 1 grama de urânio produz energia para sua casa, uma casa de 4 pessoas, uma família de 4 pessoas, para um mês. Então, a quantidade de resíduo é muito pequena, né? Então, podem questionar, tá bom, a energia é limpa, mas e o resíduo? Como que faz? O resíduo ele é armazenado de forma totalmente segura em piscinas, apesar ele continua ativo, a radiação continua ativa por um bom tempo ainda, mas em menor nível, né? Aí quem lembrar das aulas de física vai lembrar da questão da meia-vida, né, do elemento. Mas assim, ele é armazenado de maneira segura, não traz risco nenhum. E assim, é altamente controlado, é um ambiente altamente controlado até por órgãos internacionais. Tá? Então, a chance de acontecer um acidente como Chernobyl hoje é praticamente nula. Tá? A gente tem em Chernobyl um caso muito, muito específico que a gente pode até mesmo traduzir, ter um olhar diferenciado de um jogo político que estava acontecendo na época e tudo mais. Tá? Um acidente como Chernobyl não acontece mais. Tá? Uma usina nuclear é segura. Inclusive, faço convite, a usina nuclear de Angra dos Reis, ela é aberta à visitação, basta agendar para conhecer, né? Porque a melhor arma contra o medo é justamente conhecimento. Então, energia nuclear não é vilã. Algumas pessoas falam, você advoga a favor da energia nuclear porque você defende isso e aquilo. Gente, eu defendo todos os tipos de energia, tá? Eu sou gestora ambiental. O meu papel é analisar a situação e para determinada situação, determinar o que é melhor para aquele cenário, tá? Mas assim, pensar que energia nuclear é vilã de maneira nenhuma.
Inclusive, ela está no nosso dia a dia. Quem nunca fez uma tomografia, por exemplo, quem nunca passou por um Sim. raio-x, né? Na área médica, ela foi revolucionária na medicina. Para a saúde, a gente não fica mais sem energia nuclear, tá? Então, ela está presente na nossa alimentação. As frutas, os alimentos perecíveis, na verdade, frutas, legumes, principalmente aqueles que vão ser exportados, que demandam um certo tempo de viagem, navio, por exemplo, eles são irradiados para matar todos os micro-organismos que estão ali e esse alimento dura mais tempo, né? Então, a energia nuclear, ela está presente, sim, no cotidiano do brasileiro. Muito legal, Sofia. Acho que tá mais do que respondido e quebrou aí qualquer tipo de preconceito ou desconhecimento sobre o tema. Muito legal. Indo para mais um quadro aqui do nosso 12 para as 18, também um clássico, já que o nosso bate-bola é jogo rápido. Então, Opa. perguntas e respostas rápidas. Então, Sofia, fala para mim um filme. Ai, meu Deus, tem que pensar rápido. Rápido, rápido. Ai, Poderoso Chefão. Adoro. Poderoso Chefão, ótimo filme. Um livro. Hora da Estrela, Clarice Lispector. Maravilhoso também. Fala pra mim um artista brasileiro ou uma artista brasileira. De algum tipo de arte ou qualquer arte? Todos, qualquer um. Ai, meu Deus. Tom Jobim. Ai, Tom Jobim. Tom Jobim, boa. Jobim. Uma saudade da sua vida pré-Covid. Ai, sair pra jogar War com os meus amigos. A gente joga jogo de tabuleiro, a gente adora. E ir pra faculdade. Eu sinto muita falta. E Que dar legal. aula pros meus alunos. Nossa, gente, que saudade. Isso todos nós professores, né? Vou ser abraçada e abraçá-los. E para fechar essa parte, uma personalidade política brasileira não vale o Ciro. Ixi. Uma personalidade política brasileira? Pode ser internacional também, vai, vou quebrar seu galho. Não, vamos de Brasil. Nossa, tantos nomes. Vamos lá, Leonel Brizola. Leonel Brizola, grande Brizola. Isso mesmo. Ou Marina Sofia, Silva, uma pessoa que admiro muito. Boa. Marina, importante ser lembrada, né? Principalmente nesse momento. Sim. E, Sofia, então agora uma pergunta que eu preparei especialmente para você. Acho que vai ser a pergunta mais polêmica dessa entrevista. Ai, meu Deus. Eu quero ver qual vai ser a resposta. Olha só. Com medo. Sofia Vergueiro, responde para mim. O Palmeiras tem Mundial ou não? O Palmeiras tem Mundial, Copa Rio, 1951 contra o Juventus. Primeiro Mundial do Brasil. Olha só, não precisei nem pedir para justificar, já está na ponta da língua já do palmeirense. Sempre. Estamos indo rumo ao bimundial. Maravilha. Não sei se todo mundo concordou aqui, quem está assistindo, mas a resposta foi na lata. Isso aí. Para quem não concorda, eu vou dizer que o futebol não começa com a FIFA. O futebol começa muito antes, tá bom? Então, Palmeiras é o primeiro campeão mundial. Bom argumento. Sofia, para a gente fechar essa entrevista que foi sensacional, uma pergunta que é a pergunta do milhão. Sofia Vergueiro, por que a política? Eu costumo dizer que, assim, no Brasil, não faltam motivos para a gente não querer estar na política, porque a gente sabe como é o ambiente. Mas também não faltam motivos para a gente querer estar na política, né? Então, assim, hoje a gente tem homens fazendo leis, política para mulheres, né? Você tem pessoas que não são da área ambiental fazendo leis e política para a área ambiental. Isso a gente pode refletir para qualquer área que a gente queira, né? Então, como cidadã, isso é um compromisso, é um valor meu, tá? Eu não posso apenas reivindicar. Se eu não me sinto representada,
Então, que eu represente, né? Então, há uma necessidade latente hoje de haver uma inserção das mulheres na política e principalmente de cientistas na política. Tá? Então, pessoas esclarecidas com o entendimento, que tenham um entendimento de Brasil crítico e que advoguem a favor daquilo que é necessário. Né? Muito mais importante de quem governa é para quem se governa. Tá? Então, essa é a necessidade, foi isso que me motivou a estar na política. E assim, todos nós somos seres políticos, né? Todos nós. O fato de você pensar, de tomar decisões, você está fazendo política, até mesmo dentro da sua casa. Então, assim, quem não se interessa por política está fadado a ser governado por quem se interessa. Então, tá aí a minha motivação. É isso. Fechou com chave de ouro. Obrigada. Sofia, obrigado. Obrigado por você ter reservado esse tempinho para a gente fazer aqui o 12 para as 18. Espero que você tenha gostado. Boa sorte Adorei. na campanha. E qualquer coisa, a gente está por aqui. Muito obrigada. Só tenho a agradecer a todos os meninos do PDT, a todo mundo que tem trabalhado com a gente, abrindo esse espaço. Agradecer à coordenadoria, Oeste, por ter me concedido esse espaço. Adorei o convite. Estou aqui disponível para outras conversas. E obrigada mesmo, Vinícius. Foi um grande prazer. Obrigado, Sofia. Até mais. Até mais, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Beijos radioativos. Bom, pessoas, esse foi o 12 para as 18 de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei desse bate-papo. Amanhã o Franco Chiariello retorna para fechar a nossa semana. Abraços a todos. Até!